Marcelo Brigadeiro é um cara foda pra caralho. Foi bem sucedido em tudo que quis fazer. E é um cara que é tão foda que ele fala que ele é foda. Eu comecei nas artes marciais com 6 anos, comecei no judô. Os primeiros vídeos que eu coloquei foi criticando a verdadeira prostituição das artes marciais que acontece hoje. O rompimento ele foi quando eu percebi que Bolsonaro é covarde. O grande problema é que ele se traveste de direita. Mas o que tem de direita Bolsonaro? O povo catarinense, infelizmente, gosta de ser enganado, né? O Eduardo Bolsonaro é um bunda frouxa. Na época de Bolsonaro, eu cheguei a ter uma certa pretensão política, concorri a pedido dele. Marcelo Brigadeiro é um cara foda pra caralho. Foi bem sucedido em tudo que quis fazer. E é um cara que é tão foda que ele fala que ele é foda. No meio de um país que todo mundo tem esse complexo de vira-lata, tem essa necessidade de ficar se acadelando para outros países, não se valoriza o país maravilhoso, um povo inventivo, um povo criativo, que só não é melhor porque deixa ser encabrestado pelos políticos que não querem que eles evoluam intelectualmente. Então eu sou um cara foda que o que eu boto na cabeça que eu vou fazer, eu faço muito bem, e por isso que eu incomodo tanta gente. Eu comecei nas artes marciais com 6 anos, comecei no judô, e minha mãe me colocou para tentar me disciplinar, que eu era um garoto muito indisciplinado, e não adiantou, fui expulso do judô. E aí depois eu fiz outras artes marciais, fiz kickboxing, fiz full contact, fiz kung fu, e aí acabei na luta livre esportiva. Com 12 anos eu encontrei a luta livre esportiva, que é a minha modalidade até hoje. Estou com 31 anos de luta livre, e foi nessa modalidade que eu competi bastante, conquistei vários títulos, e hoje eu sou treinador de luta livre. Eu fui campeão internacional no ano de 2000, foi o mesmo ano que eu fui, 2001. Campeão internacional, mesmo ano que eu fui campeão do circuito europeu. Aí fui também, consegui alguns títulos brasileiros também. Foi uma carreira bacana. Sou formado em medicina veterinária e educação física. Eu tenho duas faculdades. Eu, na verdade, eu vim passar um carnaval em Santa Catarina que eu não conhecia, no ano de 2007. E era para ficar 5 dias, fiquei 12 porque eu gostei muito. E voltei para o Rio decidido a me mudar para Santa Catarina. Então, coisa de um mês eu estava me mudando para cá já. Vendi o apartamento que eu tinha lá, vendi tudo que eu tinha e me lancei para cá. Chegando aqui, fui trabalhar no Parque de Beto Carreiro como veterinário. Trabalhei ali 1 ano e meio. Aí depois eu fui para a Inglaterra, recebi uma proposta para a Inglaterra e fiquei lá 4 anos. Voltei como treinador. A única época que eu exerci a veterinária foi um pouco antes de vir embora do Rio, que eu trabalhei em algumas fazendas lá, e aqui no zoológico. Aí depois eu migrei para essa parte de treinador e desde então estou assim. Eu acho que foi lá pelos idos de 2012, por aí, porque eu já falava algumas coisas relacionadas às artes marciais. Na época era o Facebook, né, que dava muita repercussão, e tinha conseguido ali uma visibilidade muito legal dentro do Facebook, mas dentro da minha área. E aí eu comecei a entender a importância de trazer para o pessoal das artes marciais a importância deles entenderem um pouco da política, porque o lutador, os treinadores, todo mundo que está envolvido nesse meio das artes marciais, são sempre usados como massa de manobra. Todo político que se lança em alguma candidatura promete que vai fazer alguma coisa pelas artes marciais, promete que e acaba não fazendo nada. Então eu tentei ali meio que educar um pouco o pessoal do meu nicho em relação à importância de você estar vigilante em relação à política. Eu comecei a colocar vídeo no Facebook. Os primeiros vídeos que eu coloquei foi criticando a verdadeira prostituição das artes marciais que acontece hoje. Que é o professor que sai vendendo graduação, que sai vendendo faixa. E eu fiz no sentido de tocar numa ferida mesmo que as pessoas não tinham coragem de falar, porque muitos professores fazem esse tipo de prática para ganhar dinheiro. E eu fiz alguns vídeos nesse sentido e acabou viralizando. E da noite para o dia, assim, bem dizer, eu comecei a ter uma notoriedade grande. E aí fiz alguns outros vídeos em relação às artes marciais também, sempre criticando algumas coisas que eu considerava erradas. E depois eu falei, pô, agora eu tô com uma notoriedade legal dentro do meu nicho. E agora eu vou usar isso para tentar politizar esse pessoal para que a gente pare de ser massa de manobra. Porque quando eu decidi que eu ia começar a tentar influenciar positivamente o pessoal das artes marciais, em relação à conscientização da importância de você cobrar o político, surge a figura de do Jair Bolsonaro lá em 2012,
gritando sozinho no plenário e se colocando como alguém que enfrentaria o sistema. E casou muito com o que eu achava que era necessário naquele momento. A gente vinha ali de diversos governos petistas, aí depois a gente teve toda aquela corrupção sendo exposta na Lava Jato, e eu achei que aquele cara seria o cara que poderia enfrentar o sistema. Então eu comecei a fazer campanha para ele gratuitamente, sempre foi gratuitamente, mas como eu era um dos caras que tinha uma grande penetração dentro do público que já tem uma afeição maior por ideais de direita, que é o pessoal das artes marciais, foi gasolina na fogueira. A coisa explodiu. E aí o Eduardo uma vez mandou uma mensagem para mim agradecendo o apoio ao pai dele e pediu para a gente se encontrar. Ele falou que viria em Balneário Camboriú. A gente se encontrou e ali a gente foi gerando uma relação, tanto com o Eduardo, posteriormente com o Carlos. E aí geramos uma amizade ali, uma verdadeira amizade ali durante um bom tempo. O rompimento foi quando eu percebi que Bolsonaro é talvez o maior enganador da política brasileira, é o maior traste que tem, é um verdadeiro estelionatário eleitoral. E eu percebi isso, comecei a perceber isso durante a campanha de 2018, porque eu ajudei a montar o PSL, que é pedido do Jair Bolsonaro. Ele queria me entregar a presidência do PSL aqui no estado, e eu falei que eu não queria e não tinha habilidade para isso. E ele pediu que eu indicasse então o presidente, eu indiquei o Lucas Esmeraldino, mas com a condicionante de que eu estaria dentro da executiva. E ali, quando começou a campanha de verdade, aí eu comecei a ver algumas atitudes que eram completamente antagônicas à postura que ele pregava, né? Se unindo com a velha política, fazendo acordos, por exemplo, com o Gelson Merizio, para conseguir um dinheiro para a campanha dele, em troca de um apoio ao Merizio, coisas que eu abominava e que ele dizia abominar também. E aí, depois que ele foi eleito, então, a gente viu uma atitude depois da outra, mostrando que é um verdadeiro mentiroso, um mentiroso patológico, inclusive. E aí eu tirei eu como não tenho compromisso nenhum com erro, eu tirei o time de campo e segui defendendo o que eu sempre defendi. E por seguir defendendo o que eu sempre defendi, eu coloquei ele na minha alça de mira e comecei a ser um dos maiores críticos dele. O grande problema é que ele se traveste de direita. Mas o que tem de direita, Bolsonaro? Não tem absolutamente nada. Tirando a fala não tem absolutamente nada de direita. As estatais que ele dizia que ia encerrar e que dependiam só dele, como por exemplo a EBC, que o pessoal chama de TV Lula, ele aumentou o número de funcionários para botar uma porrada de filho de militar lá, ganhando 10, 12, 15 mil reais do nosso dinheiro sem fazer absolutamente nada. Né? Foi lá se acadelar para o Putin e para vários outros. Ou seja, uma das primeiras atitudes dele foi querer abrir as pernas e acabar com o visto para cidadão chinês, queria contratar reconhecimento facial para controlar a população, software chinês. Bolsonaro de direita é só na fala. Ele é um lixo, é um verme. Eu vejo que o povo catarinense, infelizmente, gosta de ser enganado, né? Gosta de ser enganado, porque qualquer um que tenha um pouquinho de poder cognitivo percebe que nós fomos enganados. E está tudo certo em você ser enganado, volta e meia a gente vai ser enganado na vida. Agora, você permanecer sendo enganado, aí já denota burrice. Né? E, infelizmente, o povo catarinense mostrou o apreço por ser enganado. Mas isso a gente entende até se você for olhar a política catarinense ao longo dos anos, sempre foi um bando de enganador que tocou esse estado, né? Sempre foi um bando de enganador, um bando de safado. Só que o estado de Santa Catarina ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível que ele consegue ser próspero, apesar do povo ter uma grande inclinação a eleger um bando de vagabundos sempre, um após o outro. Né? Santa Catarina era para ser muito mais do que é, se não fossem essas verdadeiras dinastias que sempre foram eleitas aqui, tanto estadualmente como aqui, até em Balneário Camboriú. Mas é aquele negócio, tem uma população muito idosa em Balneário Camboriú e em Santa Catarina de uma forma geral, né? E é o pessoal cujas fontes é o WhatsApp. Então é muito fácil enganar esse pessoal, muito fácil. Né? Então é uma pena que o povo catarinense goste de ser enganado, é um povo que gosta de ser enganado. Bunda frouxa é o cara que é covarde, primeiro, é o cara que é medroso, covarde
e que não tem atitude de homem, não tem hombridade, não honra a sua palavra. O Eduardo Bolsonaro é um bunda frouxa, primeiro porque ele não tem coragem de permanecer aqui no Brasil, lutando. É muito fácil você ser um guerreiro EAD, né? Igual ele é, um verdadeiro patriota EAD. Vai para os Estados Unidos se acadelar para o Trump, exigindo tarifa que vai prejudicar o povo brasileiro, e ele lá curtindo a Disney com um Pix que um bando de otário mandou para ele e para a família dele com alguns milhões. Então, isso é a definição de um frouxo, de um covarde, porque enquanto ele estava aqui, ele não tinha essa coragem toda. O homem que ele tem atitudes corajosas dependendo somente das circunstâncias, esse cara não é corajoso. Esse cara é um bunda frouxa. E bunda frouxa é porque eu fiz o desafio a ele que, se ele não gosta do que eu estou falando, que ele me processe. Eu duvido que ele vai me processar. Duvido, duvido. Porque eu sei muita coisa dele que cai por terra esse papo dele de Deus, pátria e família. Então ele sabe, né, Eduardo? Tu vai assistir isso, tu sabe que tu não tem coragem de me processar, né, teu bunda mole? Pablo Marçal é perfeito pro povo de Santa Catarina. É um enganador. E o catarinense gosta de ser enganado. Casa muito bem, né? Pablo Marçal, eu fui o primeiro a fazer um debate com o Pablo Marçal, todo mundo tinha medo dele, eu fiquei 3 horas debatendo com ele no podcast Inteligência Limitada, e absolutamente tudo que eu falei que aconteceria, aconteceu. Tudo, tudo, tudo. Eu falei que ele nunca quis se eleger. Ele é muito inteligente, muito perspicaz, ele percebeu que a política é a forma mais fácil de você enganar a pessoa. Você mexe com a paixão da pessoa. Então ele se lançou na política para monetizar essa participação na política. Então ele queria os holofotes da política, ele nunca quis se eleger. É por isso que agora, quando ele ia ser eleito de fato para a Prefeitura de São Paulo, ele mesmo se sabotou, mostrando aquele laudo falso do Boulos. Aquilo ali é a maior prova que ele nunca quis se eleger. Ele quis os holofotes da política e monetizou muito em cima disso. A minha colocação no Twitter, o Twitter eu me destino, como é uma rede completamente tóxica, eu gosto muito dela. Eu gosto dessa toxicidade. E o Twitter eu me destino a ser aquele cara que tripudia, que ironiza a estupidez política das pessoas. Então as minhas publicações elas são todas no sentido de escancarar e machucar o coração daquele cara que é otário, que é fã de político. Porque o fã de político ele merece isso, é sofrimento. O cara que é fã de político, ele é a escória máxima da sociedade. Eu vou te falar que eu não consigo pensar em alguém que seja mais baixo moralmente do que alguém que bate palma e clama por político. Política é para ser cobrado só e somente só. Não tem outra coisa. Agora, esse pessoal vai e beija pé de político e vai... Esse pessoal merece toda a ironia e merece todo o sofrimento, e é isso que eu entrego para eles no Twitter. A divisão ela é resultado da ignorância completa, onde as pessoas, por não refletirem, por não terem poder cognitivo, inclusive para entender estratégias que deram certo na dominação no passado, não percebem que é tudo um jogo de cena, onde quem está lá em cima finge brigar entre si, mas quando você vai lá em Brasília, quem teve a oportunidade de ir, vê todo mundo tomando cafezinho junto e fazendo acordo junto. Foram mais de... Petistas e bolsonaristas dizem que são arquirrivais, votaram juntos em quase 400 vezes durante o governo Bolsonaro. Se juntaram agora para eleger o Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Ou seja, quando é alguma coisa para beneficiá-los, eles estão juntinhos. E aí o povo acredita nesse jogo de cena, né? É como você assistir um filme de terror e achar que existe realmente zumbi comendo o cérebro dos outros. É esse nível de estupidez do povo brasileiro. E eles pagam por isso. Pagam por isso. Porque quem consegue ver a realidade como é, enxerga qual que é o caminho. O caminho é você não depender de política para nada. É você se desenvolver, você tentar se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. E aí a sua vida vai melhorando e você chega num ponto onde você pode ir para um X igual eu faço e falar exatamente o que você quer, porque a sua vida está feita. Mas a maioria das pessoas não enxerga, continua nessa bobagem de achar que os inimigos são aqui o cara porque o cara pensa diferente de você, ou isso é uma estupidez sem tamanho, mas é fomentada lá por cima no famoso e antigo dividir para conquistar. Enquanto a gente estiver brigando aqui para ver quem é mais negro que o outro, quem é mais homossexual que o outro, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de... A gente nunca vai se unir para cobrar ninguém.
estratégia, então. O medo dele... não existe um medo maior de um governante do que um povo coeso. Povo coeso, imagina se fossem 200 milhões de pessoas cobrando. Isso não vai acontecer nunca, porque o brasileiro é burro. Eu acho que Balneário Camboriú, eu acho que se você colocar um chimpanzé para tocar a cidade, dá certo, né? O cara que não consegue tocar Balneário Camboriú, pelo amor de Deus, não serve nem para síndico de prédio. Cidade extremamente rica, geograficamente pequena, fácil de tocar. A Juliana me parece que montou um secretariado de qualidade, gosto de muitos nomes que estão ali. O Ari é um cara que eu acho que é um excelente profissional, que não teve espaço na gestão do Fabrício, mas é um cara que eu acho que é fenomenal. O Diogo Catafesta, que está à frente do esporte, é muito bom também. Ou seja, eu acho que a Juliana montou um bom time, tá, de secretários, mas ela me parece um pouco ainda, não sei se talvez pela falta de experiência, ela me parece um pouco desorganizada em relação às suas ações. Se você andar para Balneário Camboriú, a cidade está toda esburacada, cada rua tem uma máquina fazendo buraco e os buracos não são tapados, estão só abrindo um monte de buraco e os buracos não são tapados. Então eu vejo que ela montou um bom time, mas eu vejo que houve um retrocesso em relação à organização, à logística das ações a serem tomadas. Mas, de repente, com a experiência, ela possa ir bem. O pai dela é muito experiente, pode ser que esteja assessorando ela. Faço votos para que dê certo. Fabrício, eu acho que talvez tenha sido o melhor prefeito da história da cidade. Eu acho que, se você pegar antes de Fabrício e depois de Fabrício, a cidade teve uma mudança absurda. E mesmo quem não gosta dele, não tem como negar isso, é negar a realidade. Você pode negar muita coisa, mas sempre que você negar a realidade, você vai sair como idiota. Então, acho que negar que Fabrício foi o melhor prefeito da história de Balneário, eu acho que é uma idiotice sem tamanho. Lembrando ainda que ele pegou uma pandemia no meio do caminho, né? Pegou algumas situações complicadas também, mas entregou para Juliana uma cidade que é o desejo de todo mundo morar aqui. O que esse cara conseguiu fazer, alargamento da praia que estava décadas já para acontecer, não acontecia, trouxe roda gigante, fez muita coisa interessante, obras de mobilidade, o negócio da Quarta Avenida ali, o viaduto, a subida ali também, atrás do shopping. Cara, foi um excelente prefeito, Errou em não deixar, talvez o seu anseio político, não deixar outra liderança crescer abaixo dele, né? A gente vê isso parece que é algo, pelo que me parece, é algo muito comum aqui em Balneário Camboriú, talvez uma cidade que tenha sempre ficado entre periquito e pavã, talvez nunca tenha esse hábito, essa cultura de não deixar outras lideranças surgirem. E aí, num caso desse como o do Fabrício, onde ele precisava de uma liderança de verdade para entregar o legado dele, para seguir tendo uma boa gerência sobre a cidade, ele acabou sendo vítima do seu próprio, talvez, olho grande político, de não deixar outra liderança crescer aqui. Pagou o preço, né? Periquito, eu acho que ele deve ter, sei lá, tomado muito café ou então alguma outra coisa, né? Alguma outra substância estimulante, e num ápice de estupidez, resolveu me desafiar para uma luta. E aí, quando eu aceitei, ele prontamente pediu arrego, mandou uma mensagem para mim, falou de Jesus e tudo, pediu perdão, falou que é um homem de Deus e não sei o quê. Eu não guardo raiva dele, não guardo raiva de ninguém, na verdade. Faço votos para que ele seja feliz. Só toda vez que ele for concorrer a alguma coisa aqui na cidade, eu vou trabalhar contra, porque eu acho que ele foi responsável pela gestão mais corrupta da história da cidade, se eu não me engano. Eu lembro que na sua gestão era normal o GAECO estar toda hora ali na prefeitura, e eu não quero esse tipo de coisa para minha cidade. Agora, dizem até que ele é uma pessoa bacana, não tem nada contra ele não, que Deus abençoe. Na época de Bolsonaro, eu cheguei a ter uma certa pretensão política, concorri a pedido dele. Naquela época eu preferia ainda, apesar de pensar mais futuramente, pô, nessa eleição não, mas de repente daqui a umas 2 eleições eu possa concorrer. Eu queria ficar mais nos bastidores organizando o partido, igual eu fiz, e aí ele solicitou, junto ao Eduardo, que eu viesse candidato. Vim,
fizemos algo histórico aqui, elegemos 6 deputados estaduais, 4 federais, elegemos o governador do estado, que começou a campanha com 0% de intenção de voto. Fizemos algo histórico, mas essa vontade foi embora quando eu percebi como é a política de fato. Eu não vejo como eu posso de fato contribuir sem ter um grande prejuízo pessoal. Por quê? Porque para que eu me eleja em algum cargo que eu tenha condição de ser eleito, como deputado federal, deputado estadual, eu teria que me entregar 100% para não ser mais um igual esse bando de inútil aí que está ali só para ganhar dinheiro. E se eu fizer isso, eu vou abrir mão do que eu tenho de mais precioso, que é tempo com a minha família, e vou abrir mão de muito dinheiro, porque hoje eu ganho muito mais do que esses caras. Então a conta para mim não fecha. Recentemente eu fui convidado pelo partido do MBL, o Partido Missão, para concorrer ano que vem. E talvez a minha única motivação seja poder estar de frente com quem eu quero estar de frente e falar o que eu falo na internet olhando no olho deles. Isso me resgatou um pouquinho de vontade de concorrer. Mas eu estou pensando ainda porque o prejuízo é muito grande. A possibilidade ela vai aumentando se o partido prometer para mim o que eu quero. E eu quero concorrer sem freio nenhum. Eu quero ser exatamente eu, quero falar exatamente o que eu penso nos debates. Eu quero escancarar esse bando de vagabundo que tem aí. E se em algum momento eles acharem que isso não vai ser interessante para o partido, eu nem sequer cogito a possibilidade. Agora, se disserem, vai lá e tu pode ser o brigadeiro de verdade lá nos debates, me dá um certo tesãozinho.